Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Neles há a eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão feitas um deserto, Sião está feita um deserto, Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvavam nossos pais, foi queimada, e todas as nossas coisas mais aprazíveis se tornaram em assolação. Conter-te-ias tu ainda sobre essas calamidades, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias tanto? Amém. Esse trecho da palavra que nós lemos, na realidade, ele começa no capítulo 63, a partir do versículo 7, que é um salmo, uma oração do profeta Isaías. Ele está se dirigindo a Deus numa oração em forma de cântico. Ele está cantando para Deus isto. Um salmo também podendo ser chamado de um tanto de lamentação também, porque se você olhar esse texto aqui, é um tipo de lamentação. É um tipo de salmo onde o profeta se volta para Deus e na realidade começa a louvar a Deus, mas traz um tema que é um tema de tristeza. É um tema onde ele está cantando de maneira saudosista. Aqui ele é alguém que está saudoso, lembrando das bênçãos de Deus que acontecia no passado e não acontece mais. E ele começa no versículo 7 do capítulo 63, dizendo que vai cantar as benignidades do Senhor. Ele vai cantar as benignidades e mencionar e falar dessa bondade de Deus. Ele volta no passado e diz para mim e para você que ele está cantando a bondade de Deus, que Deus na sua bondade, na sua misericórdia, na sua compaixão, operou, fez grandes milagres no passado. E não é porque esse povo era merecedor, porque esse povo tinha um crédito na conta com Deus, não é nada disso. Ele fez porque ele era bom. E ele canta, o interessante é que ele canta, ele lança aqui no capítulo 63, uma ideia assim, que quando você olha assim, parece que Deus está sendo enganado, parece que Deus se enganou, parece que Deus não sabe do futuro. Mas isto em poesia, é possível fazer esse tipo de coisa. Tem a licenciosidade poética, a licença poética. O poeta pode pegar uma frase
e dar um outro sentido para ela. Então, nesse capítulo 63, ele começa a cantar e diz assim: olha, Deus olhou para o povo no passado, fez grandes coisas, estendeu a mão para eles e disse: olha, certamente esses são meus filhos que não mentirão. Está escrito aqui: esses são meus filhos que certamente não mentirão. Isso foi dito para o patriarca Abraão. Porventura eu vou esconder alguma coisa do meu servo Abraão, que tem sido meu amigo, e eu tenho conhecido que ele, depois dele, ele vai ordenar bem a sua casa, ele vai levar a sua casa por um caminho correto? E aqui então o salmista vai no passado, olha para o passado e traz mais um tema para o seu salmo. Ele diz assim: olha, mas o povo não foi dessa maneira que Deus pensou. Deus pensou que o povo não ia mentir, mas esse povo mentiu. Esse povo partiu para a mentira e enganou Deus. Pagou Deus com o mal. Deus fez tanto bem para eles, mas eles não retribuíram Deus à altura. Eles voltaram as costas, eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo que foi colocado no meio desse povo. Mas, no entanto, o anjo da sua presença o salvou. Aqui mais uma vez ele vem e fala: olha, tudo que Deus fez na antiguidade no meio do povo, não foi porque o povo merecia. Deus continuou fazendo milagres por causa da bondade, da graça, da misericórdia e da compaixão dele. E alguém disse para Deus, ele canta aqui, e alguém disse para Deus: aonde está o anjo da tua presença? Aonde está o teu Espírito Santo? Cadê aquele que o Senhor colocou no meio do povo? E Deus então agora atende por amor a esses que tinham sido colocados no meio do povo, que é os patriarcas, que é a figura de Moisés, que é a figura de Abraão, que é a figura de Jacó. Então Deus resolve abençoar e continuar abençoando, não porque esse povo estava correspondendo à altura, mas pela graça de Deus. Quando você volta nas escrituras no passado, você pega o exemplo de Moisés. Quando o povo faz um bezerro de ouro, adora esse bezerro de ouro, e Deus fala para Moisés: Moisés, saia do meio desse povo, que eu vou destruir um por um, e vou fazer de ti uma grande nação. Qual foi a oração de Moisés? Moisés falou para Deus: olha, Senhor, lembra que sobre esse povo está o teu nome. Lembra que o teu nome está sobre esse povo, e os egípcios sabem disso, e vão dizer, olha, vão blasfemar, vão falar: Deus tirou o povo do Egito, mas não teve forças, capacidade suficiente para levar esse povo até a terra prometida. Lembra que o teu nome está sobre esse povo. E Deus então atende a oração de Moisés, porque Deus está fazendo o que faz, não porque a integridade do povo é a altura, é porque a benignidade de Deus está no meio, o nome de Deus está no meio. Então Deus fala mais na frente para o profeta: olha, eu faço o que faço no vosso meio, não é por amor a vocês, mas é por amor ao meu nome que está sobre vocês. O meu nome está em jogo, então eu faço uma grande obra no vosso meio, não é porque vocês são merecedores disso, mas é porque o meu nome está no vosso meio. Estou fazendo o que faço por amor ao meu nome. Não é porque de repente nós alcançamos um patamar, alcançamos um pedestal, e agora Deus está trabalhando porque nós merecemos. Deus está trabalhando, continua trabalhando e vai trabalhar em favor do seu povo, porque o nome dele está nesse povo. Porque Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Deus deu uma palavra e continuará levando essa palavra adiante. Mas o profeta aqui continua.
no seu cântico, continua nos seus temas, continua cantando, louvando e bendizendo a Deus, e ao mesmo tempo ele faz dentro desse salmo, dentro desse cântico, ele faz pedidos. Então esse salmo, esse cântico também é uma oração. E agora ele chega nesse ponto aqui que nós lemos, e chega no auge do seu saudosismo. Ele está uma pessoa saudosa, sabe aquela pessoa que está na igreja e hoje já está com o cabelo branco e pegou a igreja lá no começo, né? Aquele amor, aquele agir do Espírito Santo, os batismos com o Espírito Santo, pessoas sendo alcançadas pela graça, e hoje ele olha para trás e começa num saudosismo. Meu Deus, como era bom! Como era bom os encontros, como era bom aqueles primeiros passos, sabe, aquele quando você chegou na igreja e todo mundo era santo, sabe, hoje você olha para trás e às vezes você pensa aí com seus botões, como que eu era ingênuo, como que eu era inocente, eu acreditava que dentro da igreja todo mundo era santinho, todo mundo era perfeito, e com o passar do tempo eu fui aprendendo e paguei a duras penas que não é dessa maneira, que não é desse jeito, que dentro da igreja também tem pessoas pior do que os que estão de fora. E ele agora está saudosista, sabe, igual você aí no banco, saudosista. O que é feito dos milagres que eu leio nas Escrituras? O que é feito das curas, dos milagres, do agir de Deus fazer tantas curas, milagres? Você lê o Evangelho, você lê o Velho Testamento, você lê que Deus abriu o mar vermelho e fez o povo passar por meio desse mar a pé, em terra seca. Você vê que Deus abriu o Jordão em plena cheia e o povo passou em terra seca. Você vê que Deus derrubou muralhas para o povo. Você vê na Bíblia um Deus que trabalha pelo povo, como eu li aqui, é um Deus da antiguidade que nunca se ouviu desde a antiguidade, um Deus além dele que trabalha por aquele que nele espera. E ele, na sua saudade, no seu saudosismo, ele ora da seguinte maneira: ó, se fendesses os céus e descesses. Seria a mesma coisa de você sentado aí e falasse: olha, se Deus agora rasgasse os céus e bradasse, se Deus agora abrisse os céus e viesse na terra, se Deus descesse até onde eu estou aqui. Sabe aquela saudade do Espírito Santo, aquela saudade do agir de Deus no nosso meio. Oh, se fendesses os céus e descesses. Se o Senhor se fizesse presente no nosso meio, se o Senhor estivesse presente no nosso meio, eu estou com saudade da presença de Deus. Vamos fazer uma campanha de oração para Deus visitar o seu povo. Essa expressão, Deus visitar o seu povo, significa que Deus não está mais com frequência no meio do seu povo. Quando você lê lá sobre João Batista, que o povo viu João Batista e disse a seguinte frase: Deus levantou um profeta no nosso meio, Deus visitou o seu povo. Sabe o que isso significa? Significa que Deus estava mais ou menos 400 anos de silêncio, que não falava com a nação de Israel. Significa que Deus fazia mais ou menos 400 anos que não falava com o povo. Existia todo dia no templo o ler as Escrituras, o ler o Velho Testamento, mas Deus não se fazia presente nos rituais. E o povo estava com saudade de Deus. E quando João Batista se levanta pregando, e a pregação de João Batista era uma mensagem simples, não tinha cura, não tinha milagres, era uma mensagem comum, mas quando a pessoa está com fome, todo amargo é doce.
Quando a pessoa está faminta, quando aparece uma comida, pode ser pão e banana, é a melhor comida do mundo. Apareceu um profeta falando uma mensagem simples e a nação inteira ficou abismada. Deus visitou o seu povo, fazia tempo que Deus não agia no meio do seu povo. Será que nós estamos assim? Será que nós estamos nessa situação com saudade do agir de Deus na nossa vida? Com saudade do agir do Espírito Santo em nossa vida? Ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face. Aqui mais uma vez ele está cantando algo do passado. Os montes se escoassem, ele está voltando na lei de Moisés, naquela experiência que Moisés teve quando ele recebeu a lei da mão de Deus no monte. Moisés sobe ao monte e todo o povo fica longe do monte, e o monte fumegava, e Deus falava em voz de trovão, e o povo via o barulho, via o clarão, e o monte tremia, e o próprio Moisés disse: eu estou todo tremendo. Eu estou com saudade da presença de Deus. Aonde Deus se faz presente, eu sinto a presença dele de maneira tal que a minha carne não suporta. Sabe o que ele está cantando? Isaías teve uma experiência no chamado dele. Quando ele teve o chamado, quando morreu o rei Uzias, Isaías teve uma experiência dessa com Deus, onde ele esteve cara a cara com Deus e disse: eis que eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Eis que agora eu sou um homem morto, eu vou perecer. Sabe que a presença de Deus nos leva a uma convicção de pequenez, nos leva a uma convicção que somos nada. A presença de Deus nos converte. Quando nós estamos habituados ao erro, quando nós estamos endurecidos pelo erro, é porque está faltando a presença de Deus na nossa vida. Quando nós não choramos pelos erros cometidos, é porque está faltando a presença de Deus na nossa vida. Ah, se o Senhor fendesse os céus e descesse, aí a presença de Deus ia converter o pecador ia entrar na igreja, ia sair daqui de maneira mudada, de maneira transformada. O pecador ia chegar na presença de Deus, ter medo da presença de Deus, sabe, é tremer da presença de Deus. Nós temos que tremer da presença de Deus, conhecer e entender e compreender a nossa pequenez diante de Deus. Somos pequenos, somos falhos, somos impuros, somos um pó, um vermezinho, alguém desprezível na presença de Deus. Todos os santos do passado, quanto mais se chegavam na presença de Deus, mais eles se sentiam diminuídos. Sabe por que está cheio de gente grande no meio da igreja? Porque na realidade não tem a presença de Deus na vida desses que se acham grandes. Porque quando Deus está presente na minha e na tua vida, a presença dele nos faz pequeno, nos faz humilde, nos faz reconhecer que somos pó, cinza, pecadores. Ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas. Agora ele está cantando. E eu quero que você entenda que nesse ponto aqui desse salmo, são elementos que ele coloca, elementos conhecidos. O fogo é um elemento conhecido. E diga de passagem, muito bem conhecido no meio de nós pentecostais. Só que você tem que entender e compreender, que você tem que compreender que tem um contexto aonde esse elemento está sendo inserido. Aqui nesse texto, esse elemento, o fogo aqui, não é aquela interpretação que você vai pular, que você vai rolar, que você vai sair saltando, não. Aqui ele está colocando, né, de maneira poética, e colocando o fogo no sentido de juízo. No sentido de trazer um juízo sobre quem? Ele está cantando e pedindo que venha um juízo sobre os inimigos.
Ele está com saudade, olhando para o passado e dizendo assim: olha, no passado Deus julgou as nações que se levantaram contra o povo de Israel, de maneira tal que essas nações foram derrotadas como que pelo fogo. Veio um fogo da parte de Deus e colocou por terra essas nações. Mas agora, o que está acontecendo agora? No contexto agora, as nações vieram contra Israel e Israel não tinha esse fogo para rechaçar as nações. O fogo de Deus, o fogo consumidor, o fogo vingador, o fogo de vingança, o fogo de ira, não estava mais do lado de Israel. Pelo contrário, estava contra Israel. Mas o profeta está saudosista. Irmão e irmã, nós estamos numa guerra espiritual. Hoje nós não podemos pegar isso aqui ao pé da letra e aplicar aos inimigos visíveis. Mas podemos pegar isso daqui e aplicar aos inimigos invisíveis. Você está numa batalha espiritual, a igreja está numa batalha espiritual, e nós precisamos desse fogo para rechaçar o inimigo. Nós precisamos desse agir de Deus que trabalha em favor da sua igreja e julga o erro no meio da sua igreja, e julga os errados que vêm batalhar contra a igreja. Quantas famílias destruídas? O governo perdeu a briga para as drogas e a igreja também perdeu a briga para as drogas. O governo não tem como ajudar as famílias que são vítimas das drogas, e a igreja da mesma maneira não tem capacidade de ajudar os drogados. Tantos pecados que assolam a nação, que assolam as famílias, e nós nos vemos de maneira de mão amarradas. E não temos capacidade, não temos condições espirituais de ir lá e mudar a situação. O que está faltando? Está faltando o poder do fogo que venha na vida espiritual e rechace esses problemas espirituais e leve para longe. Que saudade daquele tempo que eu via um vizinho brigando e com uma oração silenciosa eu acabava com a briga. Que saudade daquele tempo que levava o problema para a igreja e a igreja com uma oração fechava um baile que tinha sido feito do lado da igreja. Fechava. Você começa a ler no passado Carlos Finney, que foi pregar o evangelho, chegou num lugar perto de um prostíbulo, e a dona do prostíbulo desceu lá onde ele estava e falou: olha, pelo amor de Deus, vai embora daqui, porque a tua presença aqui fez com que o meu prostíbulo ficasse vazio. Que saudade daquele tempo que eu chegava e alguém começava a falar palavrão perto de mim, e logo falava assim: ó, peraí, você é crente? Olha, me perdoa de eu estar falando essas coisas perto de você. Como disse alguém, né? Que saudade daquele tempo que entrava o endemoniado na igreja e ele não aguentava, ele tinha que se manifestar. Hoje é perigoso o camarada entrar na igreja bom e sair endemoniado. Falta da presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos de nos converter. Nós precisamos fazer essa oração. Oh, se vendesses os céus, quando fazia ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Você está cheio de adversário. O diabo é teu adversário, os demônios é teu adversário. Mas você tem que ser conhecido, a igreja tem que ser conhecida, a igreja tem que ser conhecida não por causa do que ela possui em si mesmo, mas conhecida porque o nome de Jesus está sobre a igreja, o nome de Cristo está em você, Cristo está com você, Jesus está na tua vida. Você tem que ser portador de Jesus na tua vida. Você tem o nome de Jesus, você tem a autoridade do nome de Jesus na tua vida. Ah, se fendesse os céus e descesse.
e fazesse os seus inimigos tremer na tua presença e bater em retirada, e correr, sim. Quando fazia as coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Sabe aquela experiência que você já teve? Você mal começou a orar e Deus já mandou a resposta. E a resposta veio acima, como diz Paulo lá aos Efésios, acima do que pedimos ou pensamos. Deus me abençoou acima do que eu pedi e muito além do que eu pensei. Que saudade desse tempo, né? É o tempo do novo convertido, é o tempo do primeiro amor. Estou com saudade, estou saudosista desse tempo. Aí ele diz: e os montes se escoavam diante da tua face. Os montes se tornavam cera diante de ti. Os problemas se tornavam cera diante de ti. Existiam coisas que ninguém teria capacidade de fazer e nem você teria, mas você orou e o monte se derreteu. As montanhas se derreteram por causa da presença de Deus. Não porque você orou, mas porque a presença de Deus estava com você. E aquele que atende a tua oração é maior do que a tua oração. Sabe qual é o problema? Com o tempo, com as nossas experiências, nós começamos a colocar a nossa experiência no lugar de Deus. Achamos que tivemos resultados, tivemos sucesso por causa da nossa experiência. Não é por causa da nossa experiência, é porque aquele Deus que ouviu a tua oração é Ele que é grande. E hoje não acontece mais, porque você se esqueceu do primeiro amor. Lembra de onde caíste e levanta e retorna ao teu primeiro amor. Você colocou a experiência no lugar de Deus. Você colocou a oração e exaltou a oração e colocou a oração no lugar de Deus. É Deus que responde a oração. Então é Ele o grande, é Ele o que deve ser louvado e para todo sempre engrandecido. Versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Aqui está a experiência do profeta. O profeta está saudosista, mas ele tem certeza, ele conhece por experiência própria, que Deus trabalha por aquele que nele espera. Sabe o que é? Muitas das vezes, depois de alguma experiência, a gente para de consultar a Deus e já toma atitude. Vai tendo experiência, aí chega um determinado momento e fala: olha, não preciso mais nem de orar, isso daqui eu resolvo fácil, de maneira fácil. Você pega a história de Josué cometeu esse erro. Eles mandou lá espias lá para espiar uma cidade lá, a cidade de Ai. Aí os espias voltaram com a resposta: olha, nem precisa ir todo mundo, o povo lá é pequeno, é fraco, nós já temos experiência de guerra, então já vai ser barbada. Nós vai lá, como diz o caipira, nós volta de cabeça erguida, olha, vai ser barbada. Nem foram perguntar para Deus, nem foram orar, nem foram fazer nada, simplesmente foram. E a derrota foi grande. Mas sabe qual foi o erro deles? Eles se estribaram na experiência que eles já tinham várias experiências, eles se estribaram nisso e foram menosprezar, igual tu fala aí, né? Menosprezar o time adversário. É muito comum na linguagem futebolística isso daí, né? O camarada entrou de salto alto, foi pro jogo de salto alto e tomou uma surra no jogo de bola. Assim foi Josué. Subestimaram, deixaram de ver que se Deus não estiver no negócio,
Pode ser esse fraquinho, ruim te vence, se Deus não estiver no negócio. Se Deus estiver contra você e não a favor de você, pode ser o cara mais fraquinho, ele vai te envergonhar, você vai ser envergonhado. Mas o profeta Isaías olhou para o passado e tinha plena certeza que Deus trabalha por aquele que nele espera. Porque na realidade ele está aqui como um intercessor, ele está orando como um intercessor, e ele quer obter uma resposta de Deus. Ele quer uma resposta de Deus, afinal de contas, ele está tentando salvar uma nação, e ele não quer malograr no seu trabalho. Ele quer ter êxito no seu trabalho. Nós olhamos para a igreja e não podemos ficar contente quando o negócio não está dando certo. Ah, está vendo, está dando errado porque me colocaram de fora. Nós não podemos tomar essa atitude. Nós temos que procurar o bem da igreja. Afinal de contas, Isaías era rechaçado pela liderança, sofreu perseguição da liderança, sofreu todas as perseguições que a liderança colocou sobre ele, mas ele nunca deixou de orar pela nação de Israel. Mesmo que a igreja me persiga, eu não tenho o direito de deixar de orar pela igreja. Eu tenho que buscar o bem dessa igreja. Eu tenho que amar Jerusalém. Amando Jerusalém, eu estou amando a mim mesmo. Por amor aos meus irmãos e aos meus amigos que estão no meio de ti, eu direi: haja paz em ti, Jerusalém. Eu quero o teu bem, igreja. Eu quero o teu bem, eu quero a tua prosperidade. Você tem que querer a prosperidade da igreja. Deus trabalha por nós. Deus está trabalhando pela igreja, Deus está trabalhando pelo seu povo, embora esse povo não mereça, mas Deus nunca deixou de trabalhar em favor do seu povo. Jesus Cristo disse: olha, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Foram lá condenar Jesus porque ele estava trabalhando no dia de sábado. E por acaso Deus tirou férias alguma vez? Por acaso Deus marcou um feriado alguma vez? Afinal de contas, ele criou o dia de sábado, não por causa dele, mas por causa do homem que precisa do dia de sábado, e não ele nunca deixou de trabalhar. Ele sempre trabalhou, porque se ele parasse um minuto de trabalhar, o mundo viraria de cabeça para baixo. Mas ele trabalha. E ele trabalha por você, igreja. Ele trabalha na tua causa, ele trabalha na tua vida, ele está trabalhando na tua vida, ele está trabalhando no teu coração, ele está trabalhando na tua casa, no teu lar, ele vai converter a tua família, ele vai converter as pessoas, ele está trabalhando na vida difícil do teu vizinho. Pode continuar orando pelo vizinho. Deus está trabalhando e atendendo a tua oração. A tua oração não será sem resposta. O profeta orou e não ficou sem resposta. O profeta orou e teve a resposta. E você está orando e continuará orando, e a resposta vai vir na tua vida. Deus trabalha. Saísse ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. E agora ele continua no saudosismo dele, dizendo: olha, o Senhor saiu ao encontro das pessoas que procuraram andar no caminho dele. O Senhor saiu ao encontro dos patriarcas, saiu ao encontro de pessoas no passado e continua saindo ao encontro das pessoas que amam a justiça, que praticam a justiça. Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurado, vocês são mais do que felizes, vocês que têm fome e sede de justiça. Vocês que são mansos, vocês que são pessoas que estão buscando a Deus, vocês são bem-aventurados. Porque Deus sai ao encontro daqueles que buscam a Ele. Só que agora vem um tema difícil no cântico dele. Agora vem um tema terrível, um tema negro no cântico dele. E então ele lança agora nesse cântico um tema. Depois de falar que Deus trabalha, que Deus sai ao encontro daquele que busca Ele, ele lança agora um tema, que é o tema do pecado. E ele diz aqui: eis que te iraste, porque pecamos. Eis que o Senhor se irou. Deus está irado contra quem? Agora ele está cantando
No começo aqui do capítulo 64, ele estava pedindo que a ira de Deus viesse contra os adversários. Mas agora ele está cantando que a ira de Deus está contra esse povo que está buscando a Deus. E qual é o motivo da ira de Deus ter se voltado contra o povo? O pecado. Está entendendo e compreendendo a situação? Você tem que achar aonde está o problema. Você tem que entender e compreender e chegar numa solução inteligente. Por que que Deus não está agindo no nosso meio? Por que que Deus não está atendendo a oração e não está fazendo milagres? Por causa do pecado. Por causa do erro. Por causa do pecado do próprio povo de Deus. Deus está irado contra nós. E não somente irado, mas Ele trouxe uma perseguição contra nós, e nós merecemos essa perseguição, porque nós pecamos contra Ele. Temos praticado pecado diante de Deus. Mas Ele continua cantando. Se o problema é o pecado, então, vamos para o versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Então você chega a um ponto que compreende e entende que o pecado atrapalha. Então você tem que entrar num processo de santificação. Você tem que buscar a santificação. Aí você se cerca de costumes, normas. Começa a colocar normas em prática, começa a ver moral, a estudar moral, a ver o que é certo e errado, e você começa a praticar coisas corretas. Mas o profeta canta aqui que ele começou a praticar tudo isso, e ele percebeu uma coisa, que essa justiça dele estava manchada. Que todo o meu trabalho em fazer o que é correto, o que é certo, todo o meu trabalho de justiça, de santificação, está manchado de maneira tal que é considerado a minha justiça um trapo de imundícia. E aí, tem salvação para mim e para você? Tem jeito para mim e para você? Você tem que se aproximar de Deus e saber e compreender e entender que somente por você mesmo jamais você vai atingir o grau de santidade que é exigido de mim e de você. Nós temos que compreender e entender que nós precisamos de uma justiça não nossa, mas uma justiça que não é nossa, que é a justiça de Cristo, que tem que ser colocada na nossa conta de maneira gratuita. Senão nós não temos como aparecer na presença de Deus. Então quando nós lidamos com o pecado, nós temos que primeiro reconhecer que somos pecadores. Reconhecer que mais bem que a gente faça, jamais vamos conseguir pagar o preço da salvação, e que nós precisamos de uma ajuda externa, que é a ajuda de Cristo. Eu tenho que reconhecer a minha incapacidade, como alguém disse. A lei não adota homens falhos, fracos. A lei não aceita homens fracos. A lei não aceita ninguém fraco. A lei só aceita gente 100%. E 100% ninguém consegue ser. Então eu tenho que substituir a lei por algo chamado Evangelho. O Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, essa é a salvação dada a nós. E aí ele continua cantando. Afinal de contas, ele é alguém que está intercedendo, e ele diz no versículo 7, e já ninguém há que invoque o teu nome. Não tem ninguém. O pessoal se envolveu de maneira tal no pecado e no erro, que ninguém mais invoca o nome de Deus. Mas afinal de contas, o povo não ia todo dia na festa, ia todo dia na festa, mas a oração
não passava do teto. Isaías capítulo 59, Deus fala para o povo: os meus ouvidos não estão agravados e as minhas mãos não estão encolhidas. O meu ouvido está aberto e a minha mão está estendida. Mas sabe qual é o problema? O pecado faz separação entre vocês e a minha pessoa. O pecado é o muro de separação. O pecado é o estorvo. O pecado é o empecilho que está impedindo as orações de serem ouvidas. O pecado é o motivo que está impedindo a mão de Deus agir no nosso meio, porque ela não está encolhida, ela está estendida. Nós temos que nos converter, nós temos que mudar de vida, nós temos que reconhecer o nosso erro e partir para o arrependimento. Nós temos que nos arrepender. Como alguém disse, eu tenho que me arrepender do meu próprio arrependimento, que não foi um arrependimento à altura. Preciso me envergonhar dos meus erros. Preciso pedir perdão. Você precisa pedir perdão. Você precisa confessar. Aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Salmo de número 51. Davi foi diante de Deus e confessou o pecado e disse: contra ti, somente contra ti pequei. Pequei e fiz o que é torto aos teus olhos. Fiz o que é errado aos teus olhos. Me purifica. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim a alegria da tua salvação. Não vai para longe de mim não, Deus. Não me abandona não, Deus. Perdoa o meu pecado, perdoa o meu erro, perdoa a minha maldade. É isso que ele está cantando agora. E ele lança então o problema do pecado e diz assim: não tem mais ninguém que te invoca, que desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Quem está se derretendo agora não são os montes, não são os inimigos, não é o diabo, não são os demônios. Quem está se derretendo agora é o próprio povo de Deus. Porque a ira que é contra o adversário se voltou contra nós, porque nós não nos arrependemos do pecado. E quando você pensa que ele vai agora lançar tudo na perdição, ele muda o cântico, ele muda o tema. E agora ele diz: mas, porém, no entanto, apesar da situação, Deus, lembra-te, tu és o oleiro e nós o barro. Lembra-te que o Senhor é nosso Pai. Lembra-se que foi o Senhor que tomou a iniciativa e disse: eu te chamei, eu te amei, tu és meu, você me pertence. Lembra-te, Deus, da tua promessa, lembra-te da tua palavra. Agora ele está orando de acordo com a palavra. Salmo de número 89, o salmista no Salmo de número 89, ele se volta para Deus e começa a lembrar Deus do concerto, do pacto que ele fez com Davi. Ele fez uma promessa para Davi, ele disse que ia abençoar Davi, de tal maneira que da linhagem de Davi ia nascer o Messias, ia vir o Messias, e agora o povo estava todo levado em cativeiro, e os príncipes todos amarrados, e o salmista então começa a cantar e começa a lembrar Deus: Deus, aonde estão as tuas promessas feitas ao teu servo Davi? É isso que o profeta está cantando aqui. Cadê a tua promessa, Deus? Quando a gente começa a falar isso daí, você tem que tomar um certo cuidado. Nós somos muito dados a profecias. Profecia falsa, inventada, não se cumpre no nosso meio, viu? Mas quando nós olhamos para a profecia bíblica, nessa você pode se escorar, nessa você pode orar com sinceridade, com verdade, porque essa é verdadeira. E as outras profecias do nosso meio, faça a prova dela, e se foi Deus que falou, então você pode cobrar. Agora, se Deus não falou, você não tem o direito de cobrar. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso oleiro, nós somos o barro. Eu estou na Tua mão, Deus, pode moldar a Tua maneira. O vaso não está no Teu agrado, quebra e faz de novo, mas faz. Não abandona a obra não, Senhor.
Não deixe a obra pela metade. Paulo escrevendo, ele diz assim, olha, aquele que começou as boas obras no vosso meio, há de terminar até o dia de Cristo. O prazo é até o dia de Cristo. Não chegamos na perfeição ainda, mas até o dia de Cristo nós vamos ser perfeitos na presença de Deus. Deus não abandonou o seu povo, Deus não largou o seu povo, apesar de todo o pecado, Deus ainda se faz presente e estende a mão. Tu és o oleiro e nós somos o barro, molda a tua maneira, quebra e faz de novo, mas faz um vaso de honra. Faz um vaso para ser usado em tuas mãos. Como diz o cântico do Inário Aleluia, quero ser um vaso de bênção, um vaso usado por Deus. Eu quero ser bênção na igreja. Você deve querer ser bênção na igreja. Você tem que ser bênção na igreja. Você tem que ser luz lá na tua casa. Você tem que ser luz na tua rua. Você tem que ser luz nesse mundo, sal da terra e luz do mundo. Tu és o oleiro e nós o barro. Senhor, as tuas santas cidades, note que as tuas cidades são santas cidades, as tuas igrejas são santas igrejas. Nós olhamos para a igreja tão dividida, mas são santas, tão atacadas, parece uma coxa de retalho, mas são santas. A cidade de Jerusalém estavam todas invadidas, mas lembra-te, Deus, a tua cidade é santa, o teu povo é santo, a tua igreja é santa. Lembra-te. Por acaso o Senhor nos afligiria tanto? Será que o Senhor vai continuar nos afligindo, não vai ter dó de nós? E ele termina então fazendo duas perguntas. Olha para tudo isso, vê a nossa aflição, vê a nossa dor, o Senhor ainda vai continuar nos afligindo tanto? E a resposta da oração está no capítulo 65 e 66. Eu disse aqui no começo da mensagem que você pode orar, que você não vai ficar sem resposta. O profeta aqui orou e a resposta está no capítulo 65 e 66. Não é a resposta do jeito que ele pensava, mas veio a resposta. Às vezes não vem a resposta que você está pensando que vai vir, mas Deus não vai deixar você sem resposta. A resposta no capítulo 65 é: tá certo, eu vou fazer a obra no meio do meu povo, mas não com os que são rebeldes. Vai vir aí gente de todas as nações, porque eu estou cansado de estender a minha mão a um povo rebelde, contradizente e ingrato. Eis que então eu vou voltar a minha mão para um povo que não procura por mim, que não pergunta pelo meu nome, e o meu evangelho vai ser enviado a todas as nações. E no capítulo 66, então tem a resposta final. No final, Deus vai pegar os remanescentes, os que são escolhidos, e banir os infiéis. Há separação entre joio e trigo, há separação entre bode e ovelha. Não é universalismo, é separação. Amém? Que Deus te abençoe.